Antes de começarmos a orar, respire fundo. Este momento é sagrado. Não se trata apenas de repetir palavras bonitas ou buscar soluções rápidas para nossos problemas. É sobre nos entregarmos por inteiro ao cuidado de Deus, num mundo onde tudo precisa ser instantâneo, onde até a fé é moldada pelo imediatismo. Precisamos lembrar: o reino de Deus não opera na lógica da pressa. Ele trabalha na lapidação. Somos apressados em fugir do desconforto, em evitar qualquer dor ou desafio, como se o sofrimento fosse sinal de ausência divina. Mas e se for o contrário? E se os momentos mais desconfortáveis forem justamente os que Deus mais usa para nos formar? A verdade é que Ele nunca prometeu uma vida sem dificuldades. O que Ele prometeu foi presença. Prometeu caminhar conosco, mesmo quando tudo parece escuro. Porque os testes da vida não são interrupções do plano de Deus. Eles fazem parte dele. Quando enfrentamos traições, esperas longas, frustrações ou situações que nos tiram do eixo, precisamos lembrar: são oportunidades de crescimento. O ouro não brilha até passar pelo fogo. Assim também nossa fé não se torna firme até ser testada. Cada provação... Escreva nos comentários: Senhor, estou pronto para ser moldado pelo teu fogo. E não se esqueça, inscreva-se no canal, deixe seu like para que mais vidas sejam alcançadas e compartilhe essa mensagem com alguém que também precisa dessa cura interior. Vamos juntos espalhar a paz que vem do alto. Pode parecer loucura, mas a Bíblia nos convida a algo surpreendente. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Alegria? Sim, alegria. Mas não aquela alegria superficial que depende de circunstâncias agradáveis. É uma alegria profunda, que nasce do entendimento de que Deus está operando algo eterno em nós. Cada dificuldade é como uma semente que, se regada com fé, germina a perseverança, resistência e um caráter inabalável. Não é sobre gostar da dor, mas sobre confiar no propósito que ela carrega. O mundo nos ensina a evitar desconforto, a fugir do que dói. Mas o Evangelho nos ensina que há glória escondida nas lágrimas. O sofrimento não é um acidente, é uma sala de aula. Nele, aprendemos sobre dependência, humildade, compaixão. Nele, o orgulho é quebrado, as máscaras caem, os ídolos secretos do coração são revelados e arrancados pela raiz. Provérbios diz: o fogo prova a prata e o ouro, mas quem prova os corações é o Senhor. O ouro é purificado no calor intenso, quando as impurezas sobem à superfície. Da mesma forma, Deus usa o calor das provações para trazer à tona tudo o que está escondido dentro de nós. Comente agora: ainda que doa, eu confio no que Deus está fazendo em mim. Alguns testes não vêm como grandes tragédias ou tempestades visíveis. Às vezes, o maior teste é o silêncio, aquela espera que não termina, a oração que parece não ter resposta, a porta que não se abre, e nesse silêncio, a fé é esticada. A alma geme, mas aprende a confiar mesmo sem sinais, porque Deus também fala no silêncio. Ele sussurra verdades profundas quando tudo à nossa volta parece parado. É nesse terreno árido que brotam raízes profundas. É ali, na ausência de ruídos, que o nosso interior é confrontado. Você confia em Deus pelo que Ele faz ou pelo que Ele é? O verdadeiro crescimento espiritual acontece quando permanecemos firmes, mesmo quando não há aplausos, milagres ou confirmações visíveis. É na solidão que aprendemos a ouvir a voz dele de forma mais clara. É na demora que o nosso coração é revelado. E é justamente nesse tempo que o céu trabalha com mais intensidade. Deus não se ausenta na espera. Ele está preparando tudo, não só ao redor, mas principalmente dentro de nós. Por isso,
Se você está num tempo de silêncio, saiba que você não foi esquecido, você está sendo formado. Enquanto você acha que nada está acontecendo, Deus está alinhando detalhes que você ainda não consegue ver. E quando o tempo chegar, o que Ele fará será tão completo que você entenderá. Foi preciso esperar. Foi necessário. Escreva nos comentários. Mesmo no silêncio, eu continuo confiando em Ti, Senhor. Muitos acreditam que fé é apenas acreditar que tudo vai dar certo. Mas a fé verdadeira vai além disso. Ela não se firma apenas no resultado desejado, mas na confiança de que Deus sabe o que está fazendo, mesmo quando o cenário diz o contrário. É fácil crer quando a resposta chega rápido, quando o milagre vem, quando a bênção bate à porta. Mas e quando não acontece? E quando o diagnóstico não muda? E quando a porta continua fechada? É aí que a fé real se manifesta. Tiago diz: bem-aventurado o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida. Há uma recompensa para aqueles que não desistem, não apenas na eternidade, mas aqui e agora. A cada prova vencida, sua fé se torna mais real, mais profunda, mais inabalável. E o mais bonito é que Deus não exige uma fé perfeita. Ele honra uma fé perseverante. Mesmo tremendo, mesmo cansado, mesmo chorando, se você continuar crendo, Ele vê. E Ele responde. Nossa fé não é provada nas vitórias, mas nos vales. E cada vez que você atravessa um vale confiando em Deus, você está escrevendo uma história poderosa. Uma história que outros lerão e se fortalecerão. Uma história que glorifica o nome do Senhor. Por isso, não desista. Continue andando, mesmo que devagar, mesmo que seja só mais um passo por dia. Porque o Deus que te chamou é fiel para completar a obra que começou em você. E nenhuma dor será desperdiçada, nenhuma lágrima será ignorada. Declare nos comentários: minha fé está firmada em Deus, não nas circunstâncias. Quando pensamos em momentos difíceis, é comum imaginarmos Deus distante, observando de longe, testando nossa paciência. Mas a verdade é outra. O Deus da Bíblia não se afasta nos momentos de dor. Ele se aproxima. Ele não apenas permite o fogo, ele entra no fogo com você. Lembra-se dos 3 jovens na fornalha em Daniel? Eles foram lançados no fogo por não se curvarem diante de um falso Deus. E quando o rei os observou, viu algo impressionante. Havia um 4º homem com eles, e sua aparência era como a de um filho dos deuses. Esse 4º homem é Jesus. Ele estava com eles no calor da fornalha, protegendo-os, sustentando-os. Nenhum fio de cabelo foi queimado, nem o cheiro de fumaça ficou neles. Isso nos mostra uma verdade profunda. A presença de Deus é mais poderosa que qualquer circunstância. Ele pode não apagar o fogo imediatamente, mas ele garante que você não será consumido por ele. Em Isaías, o Senhor promete: quando você passar pelo fogo, eu estarei com você. E isso muda tudo. Não é o tamanho da provação que importa, mas quem caminha com você dentro dela. É no fogo que experimentamos intimidade profunda com Deus. É onde o supérfluo é queimado e o essencial é revelado. É onde deixamos de conhecer a Deus de ouvir falar e passamos a conhecê-lo de andar junto. Então, se você está atravessando uma estação difícil, olhe para o lado. O 4º homem está ali. E ele não apenas te protege, ele te transforma. Escreva nos comentários. Não existe discipulado profundo sem tempestades. Pode parecer estranho dizer isso, mas é na turbulência da vida que os pilares da fé são testados e fortalecidos. Jesus não apenas acalmou tempestades externas, ele também ensinou os discípulos a manter a calma por dentro. Lembra-se do barco sacudido pelas ondas, dos gritos de medo, da sensação de que tudo ia afundar? E onde estava Jesus? Dormindo. Não por descaso, mas porque sua paz não era circunstancial. Ele queria que os discípulos aprendessem que a verdadeira fé não está em evitar tempestades, mas em confiar nele, mesmo quando elas nos cercam. Muitas vezes, oramos pedindo que Deus acalme o vento, mas Ele quer primeiro acalmar o nosso coração.
Ele permite o mar agitado para que descobramos que não é o ambiente externo que define nossa segurança, mas a presença dele conosco. É fácil dizer, confio em Deus, quando tudo está tranquilo. Mas o verdadeiro testemunho nasce quando o mundo desaba, e mesmo assim, escolhemos permanecer firmes. O vento grita, as ondas batem, mas nossa alma descansa porque sabemos, o comandante do barco não perdeu o controle. Ele está no leme. E mesmo que pareça atrasado, ele nunca chega depois da hora. Seu tempo é perfeito. E toda tempestade tem data de validade. A espera é uma das ferramentas mais afiadas que Deus usa para moldar o nosso interior. Porque na espera, tudo em nós é exposto. Nossa pressa, nosso controle, nossas motivações. A sala de espera do céu não é um lugar de castigo, mas de preparo. É onde aprendemos a ouvir em vez de falar, a confiar em vez de controlar, a depender em vez de agir por conta própria. Muitos dos grandes homens e mulheres da Bíblia passaram por longos períodos de espera antes de verem suas promessas cumpridas. José esperou anos numa prisão injusta. Davi foi ungido rei, mas levou tempo até ocupar o trono. Sara esperou uma vida inteira para segurar o filho prometido. E todos eles, ao final, puderam dizer, valeu a pena, porque o tempo de espera não foi desperdiçado. Foi um tempo de edificação. A espera ensina paciência, mas também revela prioridades. Quando tudo o que você quer é ver o milagre, mas Deus insiste em primeiro trabalhar o seu coração, isso mostra que Ele se importa mais com quem você é do que com o que você tem. E isso é amor. O milagre pode acontecer em um instante, mas o coração leva tempo para ser transformado. Não desanime se parece que Deus está demorando. Ele está fazendo mais do que você imagina. E quando a promessa chegar, ela encontrará em você um terreno fértil, pronto para frutificar. Escreva nos comentários, Senhor, mesmo esperando, continuo te adorando com confiança. A espera é uma das ferramentas mais afiadas que Deus usa para moldar o nosso interior. Porque na espera, tudo em nós é exposto. Nossa pressa, nosso controle, nossas motivações. A sala de espera do céu não é um lugar de castigo, mas de preparo. É onde aprendemos a ouvir em vez de falar, a confiar em vez de controlar, a depender em vez de agir por conta própria. Muitos dos grandes homens e mulheres da Bíblia passaram por longos períodos de espera antes de verem suas promessas cumpridas. José esperou anos numa prisão injusta. Davi foi ungido rei, mas levou tempo até ocupar o trono. Sara esperou uma vida inteira para segurar o filho prometido. E todos eles, ao final, puderam dizer, valeu a pena, porque o tempo de espera não foi desperdiçado. Foi um tempo de edificação. A espera ensina paciência, mas também revela prioridades. Quando tudo que você quer é ver o milagre, mas Deus insiste em primeiro trabalhar o seu coração, isso mostra que Ele se importa mais com quem você é do que com o que você tem. E isso é amor. O milagre pode acontecer em um instante, mas o coração leva tempo para ser transformado. Não desanime se parece que Deus está demorando. Ele está fazendo mais do que você imagina. E quando a promessa chegar, ela encontrará em você um terreno fértil, pronto para frutificar. Escreva nos comentários, Senhor, mesmo esperando, continuo te adorando. Nem toda dor é castigo. Às vezes, a dor é um presente escondido, embrulhado em lágrimas. Um presente que só se revela com o tempo, porque há coisas que só entendemos depois da ferida. Há dons que só despertam quando o coração sangra. Deus, em sua sabedoria, permite que certas dores nos alcancem, não para nos afastar, mas para nos aproximar dele. Ele usa a dor como ferramenta de alinhamento, como despertador da alma,
como convite para uma fé mais profunda. Muitos que hoje são fontes de consolo, um dia foram consolados por Deus em suas próprias aflições. É por isso que Paulo escreveu em Coríntios: Ele nos consola em toda a nossa tribulação, para que com a consolação que recebemos, possamos consolar os que estão passando por tribulações. A dor nos transforma de espectadores em agentes da cura. O que hoje parece um fardo, pode, amanhã, se tornar seu maior ministério. Aquela perda que doeu tanto pode ser a ponte para alcançar corações que só você entenderá, porque você sentiu na pele, você sobreviveu, você conhece o caminho da dor e pode guiar outros com compaixão. Por isso, não despreze sua história, não esconda as marcas, elas são prova de que Deus esteve com você no vale. E mais, são sinal de que Ele ainda tem planos com você. Toda transformação verdadeira começa no espírito. Quando a pressão aumenta, é o nosso espírito que Deus busca renovar. Muitas vezes, nos concentramos demais nas circunstâncias, nas coisas que nos ferem, e esquecemos que o lugar mais importante a ser trabalhado é dentro de nós. É no espírito que nasce a força para continuar, a esperança que não morre, a alegria que não depende do externo. Quando a fé é cultivada nesse nível, ela se torna inabalável. Paulo nos lembra em 2 Coríntios: por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Esse renovar é um processo diário. Não acontece de uma hora para outra, mas é constante. E mesmo nas piores tempestades, o Espírito Santo trabalha para trazer vida onde parece haver morte. Ele cura as feridas invisíveis, fortalece o coração cansado, renova a mente confusa. Se você tem sentido o peso da luta, saiba que Deus está no meio desse processo de restauração. Ele não apenas te suporta, mas te transforma. E o mais incrível, Ele faz isso de dentro para fora. Assim, você se torna uma luz que não se apaga, uma esperança que contagia, um testemunho vivo da graça divina. Escreva nos comentários: Espírito Santo, renova-me a cada dia para eu refletir teu amor.